Então, vamos começar, né, o Teorema de Pitágoras. Hoje nós vamos nos deter principalmente, galera. Nossa aula vai ser principalmente dentro desse triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Tem só esse triângulo na matemática? Não, tem vários triângulos, mas todo o Teorema de Pitágoras vai ser desenvolvido dentro desse triângulo, tá certo? E por que ele recebe esse nome de retângulo? Quem fez um bom oitavo ano, eu já dei esse assunto aos meninos lá, a gente estava estudando triângulos, certo? Então, quem fez um bom oitavo ano vai lembrar da definição do que é um triângulo retângulo, tá certo? Então, um triângulo retângulo, como o próprio nome diz, galera, ó, é um triângulo que tem mas só pode ter um, tá? Um ângulo reto, certo? Essa palavra pode vir reto ou um ângulo de 90 graus, certo? Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo, tá certo? Só que ele não representa por 90 graus, ele não vai botar 90 graus, ele vai usar um desenho. Qual é o desenho? Ele vai fazer uma caixinha, certo? E essa caixinha ele vai botar um pontinho dentro. Então, essa é a representação de um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, tanto faz eu falar ângulo de 90 graus, ou essa caixinha, ou falar de ângulo reto. Então, ele fica mais ou menos aqui, ó, como vocês podem ver, no cantinho, certo? Ele é fácil de achar, ó. Você vê que é exatamente um cotovelo, né? Não tem como a pessoa nem confundir ele, certo? Por isso que ele é chamado de ângulo reto, okay? Porque você percebe de cara onde ele está. E você percebendo onde ele está, aí você começa a determinar os elementos de um triângulo retângulo. Veja que eu nem comecei Pitágoras ainda, nem falei de Pitágoras, mas eu preciso conhecer todos esses elementos de um triângulo retângulo. Senão, não sai não, Pitágoras não. Se você observar bem, esse ângulo reto, ele sempre aponta, ó. Tá certo? Ó? Ele sempre aponta para alguém. Essa pessoa que ela aponta, a gente vai chamar essa pessoa de hipotenusa. Certo? A hipotenusa, em outras palavras, é o maior lado do triângulo também. Então, a primeira coisa que você tem que descobrir é a hipotenusa. Como é que eu descubro? Olhando para o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus me dá essa possibilidade de descobrir a hipotenusa. Mas, professor, é fácil demais. É fácil porque o triângulo está perfeito. Aí, às vezes ele coloca de cabeça para baixo, ele inverte. Aí vai ficando mais chato de achar, entendeu? Os outros elementos são os catetos. Nós temos 2 catetos. Então, no triângulo retângulo, nós temos 3 elementos. A hipotenusa e os outros 2 catetos. Então, basicamente, a gente só precisa decorar 2 nomes, hipotenusa e cateto. Certo? Então, cuidado. Precisa-se saber quem é a hipotenusa. Olha para o triângulo. Ele vai te dizer. Toda vez que você quiser descobrir a hipotenusa, você tem que perguntar isso ao seu ângulo reto. Que só tem um. Ele vai te dar a dica. Beleza, vamos seguir. É agora muito simples. Aqui nós vamos deduzir a fórmula do Teorema de Pitágoras. Se você observar bem, eu tenho o meu triângulo retângulo aí, tá? Ele está escondidinho aqui, ó. Você pode olhar ele aí, eu estou pintando ele de laranjinha aí, ó. Ele está aqui, tá vendo? Esse é meu triângulo retângulo. Certo? Como é que o senhor sabe que ele é um triângulo retângulo, professor? Porque ele tem que ter obrigatoriamente meu ângulo reto aqui, ó. Certo? Então, essa caixinha com essa bolinha dentro é a indicação do meu ângulo reto. Certo? Meu ângulo reto me diz várias coisas. Certo? Meu ângulo reto, a primeira coisa que ele vai me dizer é onde está a minha hipotenusa, né?
Então aí é onde é que fica a hipotenusa, é? Sempre. A hipotenusa você localiza pelo ângulo reto. Está vendo o slide anterior aí, que está no seu livro também, na página 198. Então, se eu perguntasse a você onde está a hipotenusa, se eu desenhar um triângulo, eu posso desenhar ele de cabeça para baixo também, ó. Vou desenhar ele aqui de cabeça para baixo. Ó. Certo? Desenhei ele de cabeça para baixo, ó. Como é um triângulo retângulo, eu tenho que desenhar o ângulo reto. Vou chamar esse lado de A, vou chamar esse de B e vou chamar esse de C. Se eu perguntasse a você, me diga quem é a hipotenusa? É A, é B ou C? C. Isso, exatamente. Como eu descubro? Como é que eu olhando eu descubro isso? Você pergunta sempre isso ao seu ângulo de 90 graus. Ou ângulo de 90 graus, onde está a minha hipotenusa? Ela vai apontar para a hipotenusa, tá certo? Ela vai lhe dizer onde está a hipotenusa. Você pode olhar que tem até tipo uma flechinha apontando, tá certo? Pessoal que chegou agora, depois eu tiro a falta, tá? Antes de acabar a aula. Então tá. Alderi, Oi. licença, eu entrei um pouco atrasada na aula do senhor, mas essa aula vai ser postada quando? Provavelmente de hoje para amanhã. Ok, é conteúdo novo, né? É. Hoje é a primeira aula de Teorema de Pitágoras. A aula hoje É do só... nome do cara, era professor, isso não? Pitágoras? Esse cara aí foi quem desenvolveu esse teorema, tá? Claro, vai ter pessoas que vai dizer que não foi ele, mas a grande maioria sabe que foi ele que desenvolveu e aplicou, né? Então, por isso que ficou conhecido como Teorema de Pitágoras. Mas a brincadeirinha da aula de hoje não é o Teorema de Pitágoras, é os elementos do triângulo retângulo. Hipotenusa, os catetos, o que é um ângulo reto, por que recebe o nome de triângulo O retângulo. senhor vai explicar cada um aí, tá? Cada um, cada um. Então, se eu perguntasse a você aqui, Eliel, você está olhando as letras aí, ó. Certo? Está olhando as letras A, B e C. Tá aí, no seu celular. E se eu perguntasse a você, Eliel, eu quero que você me diga quem é os catetos. Só isso aqui, ó. Eu quero os catetos. Mas que diabo é isso, professor? Se eu perguntasse a você, quem é a hipotenusa? Certo? Então, você, pela aula de hoje, vai ter que responder isso aí. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa eu já sei. Certo? A hipotenusa você já sabe por quê. Quem lhe deu essa dica? Quem lhe diz onde está a hipotenusa? Oxente, o senhor, né? Isso. Quem lhe disse foi o ângulo de 90 graus. Ó. Olhe para cá, onde eu estou pintando de laranjinha, tá vendo? Ó? Veja que ele tem uma flechinha. Ó. A ponta da flechinha está lhe dizendo ali. Ó. Eu vou desenhar até uma flechinha aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Então, o ângulo de 90 graus olha para a hipotenusa. Então, a hipotenusa a gente sabe quem é C. O que sobra é os meus catetos, que é A e B. Legal? Então, se você sair dessa aula sabendo onde está a hipotenusa e onde estão os catetos, eu vou ficar feliz. Minha aula valeu por 1 hora de aula. Certo? E você percebe que não é tão difícil achar isso. Certo? É não, mesmo não. Isso. Apenas no triângulo retângulo tem esses elementos, tá, galera? E você vai conhecer outros triângulos aí, o triângulo isósceles, o triângulo equilátero, o triângulo acutângulo, obtusângulo, tá certo? Tem vários. Legal, então com essa dica aí, eu vou ver se eu consigo deduzir uma relação entre hipotenusa e catetos, certo? Será que existe uma relação entre hipotenusa e catetos? No olho, eu já vejo que a hipotenusa é o maior lado. No olho, né? Só no olho, mas assim, vamos tentar descobrir se é verdade. Olha, galera, para poder entender triângulo retângulo, eu tenho que entender sobre quadrado, certo?
O que é que eu sei sobre quadrado? Eu quero que você esqueça tudo que você sabe sobre quadrado, tá certo? Porque você aprende isso errado lá no jardim de infância, tá? Aprende errado. O que é um quadrado? É uma figura geométrica que tem 4 ângulos de 90 graus, ou seja, 4 ângulos retos. Então, ela tem 4 ângulos retos. Tá vendo? Esse aqui é um quadrado, certo? Não vá dizer por aí que você acha... Eu sei o que é um quadrado, é uma figura que tem 4 lados iguais. Não, isso aí é um losango. Um quadrado, ele tem 4 ângulos de 90 graus e 4 lados iguais. Então, para ser um quadrado, eu preciso de 2 condições, tá? Eu preciso de 2 condições. 4 ângulos de 90 graus, ou seja, 4 ângulos retos, e também 4 lados congruentes, ou seja, iguais. A geometria não chama iguais, chama congruentes. Então, o símbolo de igual na geometria é isso aí, um tio com 2 tracinhos. Então, A geometria é a partir do primeiro ano, né? Que aprende. Não, geometria, você já tem geometria a partir do 4º ano. Agora, a mais pesada é a partir do 9º, certo? Então, é uma geometria mais pesada, mais difícil. Então, galera, revisando o que é um quadrado. Eu vou precisar de quadrado aqui, por isso que eu estou revisando. O que é um quadrado? 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Não é só 4 lados iguais. Beleza, eu vou dizer que aqui tem, sei lá, vou dizer que tem 2 aqui. Então, aqui embaixo eu já sei que é 2. Aqui também eu tenho que saber que é 2. E aqui também eu tenho que saber que é 2. Aí é um quadrado. Agora, me diga uma coisa. Vocês sabem calcular a área de um quadrado? Como é que eu descubro a área de um terreno quadrado? Se eu dissesse, Eliel, eu fui ali em cima, lá no Cabo Branco, e eu comprei um terreno. Eu sabia, Alderi, só que eu não lembro mais, que já faz muito tempo. Foi tipo, 7º ano que Laís ensinou a gente. Era tipo base vezes altura, uma coisa assim. Triângulo, quadrado, ela tem ensinado. Isso, essa fórmula aqui que Mariana acabou de dizer é a fórmula do retângulo. Se você confundir o retângulo com o quadrado, vai dar certo. Por quê? Porque se eu pegar a base e a altura, é a mesma, certo? Então vai dar certo, sem querer você acerta. A área de um quadrado, na verdade, não é base vezes altura, porque tanto a base e a altura é igual. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Você pega um dos lados e eleva ele ao quadrado. Certo? Eu vou botar até outro valor aqui para a gente não confundir. Vou botar 3. Certo? Então, a área do quadrado é só pegar o lado, que eu já sei quem é, 3, e elevar ao quadrado. Quanto é esse resultado? Bora lá, 3 ao quadrado. 9? Isso, 9. Não vai dizer que é 6, É não. 6, quer dizer, 6. 6 não. Brincadeira. Pelo amor de Deus, não mata o velho, não. Tá bom? Legal. Então, eu descobri como é que eu calculo a área de um quadrado, certo? É só pegar o lado e elevar ao quadrado. Mas se eu errar igual Mariana errou aí, ainda assim eu acerto. E se eu pegar a base vezes a altura, dá certo também, porque o quadrado é filho do retângulo, tá certo? Então, como ela é filho do retângulo com o losango, aí as fórmulas também dá certo. Ok. Aprendi, professor. Aprendi. Tchau. Ok. Agora olhe para cá, que eu vou demonstrar o teorema de Pitágoras. Supondo que cada quadradinho desse aí que eu desenhei, cada um tem lado 1. Esses quadradinhos aí bem pequenininhos que eu desenhei, ó. Que tá aqui, pintadinho de lilás. Cada um deles é um ladinho dele, ó. Certo? Então, se eu for calcular a área desse quadrado, a gente sabe que é 1 ao quadrado que vai dar 1. Então, cada um desse aqui, ó, é 1. Cada um ladinho desse aí, ó. Vou botar aqui 1. O ladinho é 1. Tá vendo, ó? Se cada um ladinho desse aí é 1, dá para mim descobrir a medida do lado só somando, não dá não, ó?
somando aquele ladinho com outro ladinho, com outro ladinho, com outro ladinho, outro ladinho. Aí eu vou saber quanto é a medida do ladão todinho ali descendo. Se eu perguntasse a vocês qual é a medida desse lado, ó, somando 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, dá quanto? Todos esses uns que eu coloquei aí, soma aí e vê quanto é que dá. Aqui embaixo do mesmo jeito, ó. 5 é, Alderi? Isso, garota. Então, já descobriram aqui é 5. Aqui também tem que ser 5, se é um quadrado, né? Se é um quadrado, é todo mundo 5 aí, né? 3, 5, é 3, 5, 4, né? Isso, garoto. Ó, já descobriram a medida desse outro quadrado aqui, ó. Já descobriram desse outro aqui também, Eliel, ó. Tá vendo? Agora eu vou calcular a área do quadradão, do grandão, certo? Eu já ensinei como é que calcula a área de um quadrado, ó. Aí vai ficar 5 ao quadrado, 4 ao quadrado e 3 ao quadrado? Vai Isso, somar da garoto. equação de cada um, é? Exatamente. Olha aí que vocês já estão ninja, ó. 4 ao quadrado. E esse outro aqui, ó. 3 ao E 5 ao quadrado. quadrado, né? Aí E cinco multiplica tudinho, é ou não? Já, eu vou ensinar o que é que vai fazer. Mas eu quero primeiro descobrir a área de cada um, como vocês já me disseram, 5 ao quadrado. Mas dá quanto 5 ao quadrado? 25. Isso. E 4 ao quadrado, dá quanto? 16. Isso. Eliel tá entendendo, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, tá? Não é 4 vezes 2, não. Cuidado. E 3 ao quadrado é quanto? 9. Agora, olha uma curiosidade, ó. Você nota que esse quadradão, que é 25, é a mesma coisa de eu somar os dois quadradinhos, ó. 9 mais 16. Será que é a mesma coisa? 25 é igual a 9 mais 16? Quanto é 9 mais 16? Vocês acham que dá quanto? 25. Isso. Então, olha uma curiosidade, ó. Esse lado aqui, ó. Tá vendo? Esse lado grandão do triângulo é a mesma coisa da soma dos ladinhos pequenos. Ou seja, a minha hipotenusa, ó, se eu pegar a minha hipotenusa e elevar ao quadrado, vai ser a mesma coisa de o cateto 1 ao quadrado, chamado de cateto, ou vou chamar de uma letra, sei lá, mais o outro cateto, chamado cateto 1 e cateto 2, ao quadrado. Quer ver que eu vou provar que isso é verdade? Ó? Aqui a gente sabe que mede 5. Aqui Eliel já mediu, mede 3. E aqui embaixo mede 4. Então, ó, é a hipotenusa ao quadrado. Por que o senhor está dizendo que é a hipotenusa 5? Porque vocês já me disseram. Vocês já disseram, ó, professor, o ângulo de 90 graus aponta para a hipotenusa. Então, 5 é a minha hipotenusa. Não tem para onde eu correr, não. Ó. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto 1 mais cateto 2 ao quadrado. Será que é verdade? Não importa a ordem. Pode pegar qualquer cateto e levar ao quadrado. Ó. O cateto de baixo é 4 ao quadrado. Mais o outro cateto é 3 ao quadrado. Será que isso vai dar a mesma coisa? Tem que dar, galera. A gente já viu por área de quadrado. Aqui é 25, aqui é 16 e aqui é 9. Aninha acabou de dizer. 25 é igual a 25. Então, olha a relação que a gente acabou de descobrir. Ó. A gente acabou de descobrir uma relação. Qual é a relação? Hipotenusa ao quadrado é a mesma coisa de cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso vale para qualquer triângulo retângulo. Esse cara ficou tão paranoico quando descobriu isso que na cova dele ele botou essa fórmula na tumba dele. Tá lá. Chiquinho, Calderi. Certo? Então, olha para mim, ó. A aula de hoje a gente aprendeu uma das relações mais importantes que existe na matemática, que é a relação da hipotenusa com os catetos de um triângulo.
Isso aqui vai gerar tanta coisa, galera. Serve para tanta coisa, a gente vai resolver tanto problema com isso. E sabe quem é que ama isso, ó? O Enem. Tô com depressão já, Aldari. O Enem ama essa Eu fórmula, também tô com depressão agora. Agora deu a depressão. certo? Eles nunca deixaram de colocar uma questão que tenha Teorema de Pitágoras. Nunca. Disfarçado, mas está lá. E a gente vai resolver isso demais, galera. Tá bom? Então, no livro de vocês está aí, ó. Certo? Ó, ele provou essa relação aí, que a gente já provou. Então, De cara, não parece alguma coisa muito complicada. é não, é não. Isso é bom demais. É uma das melhores ações. Ah, tá parecendo muito facinho, Aldari. Tem alguma coisa errada nisso aí. Tá muito fácil pra ser verdade. Então, eu quero que você, Mariana, chegou atrasada, leia o Teorema de Pitágoras para a gente, que está aí na página 201, mas você pode ler direto pelo seu celular aí no slide que eu estou vendo aqui, que não está tão pequeno, não. Tá ótimo, dá para ler, né? Dá pra ver. Podemos, então, enunciar o Teorema de Pitágoras. Em todo o triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados da medida dos catetos. Isso. Por isso que eu queria que vocês descobrissem sempre onde está a hipotenusa. Pegou um triângulo retângulo, você tem que saber no olhômetro aonde está a hipotenusa. Aí, ó, no bicho A. Isso. Olha que está de cabeça para baixo, ó, o que eu disse a você, ó. Olha para o ângulo de 90 graus. Ele apontou? Apontou, professor. Apontou para A. Certo? Então, se ele apontou para A, esse Mas assim, cara, professor, parece que sempre cai na A, né? como é, Eliel? Parece que sempre cai na letra A. No outro Não, também é do mesmo jeito. isso. Mas o importante é você saber localizar. Pode ser que ele mude um dia as letras, O né? cabo localiza logo pela visão. Isso. Eliel, e esse B, eu chamo ele de quê? Eu chamo ele de quê? Como é o nome dele, esse B? Eu acho que é o cateto, né? Isso, garoto. Cateto. E esse C, como é o nome dele? Cateto também, eu acho. Isso. E esse A, como é o nome dele? Hipotenúsia. Isso. Certo? Então, qual é a fórmula? A fórmula a gente acabou de deduzir. É a hipotenusa ao quadrado, ó, igual a soma dos catetos ao quadrado. Certo? E elevar ao quadrado, não vá cometer o pecado de pegar o número e multiplicar por 2, não. Porque se acontecer isso, eu boto... Tem que multiplicar por 4, é? Não, tem que pegar ele e multiplicar por ele mesmo. Ah, Porque em setembro provavelmente volta às aulas e se eu botar numa prova e você pegar tipo assim, 3 ao quadrado e botar 6, aí eu boto lá, tem que kkkk. botar 3 vezes 3, é, professor? Tipo Aldari, isso? Isso, Eliel, parabéns. Aldari, 3, ele vai dar os valores dos catetos e da hipotenusa ou vai cair daquele jeito? Tipo, vai dar, olha, vai dar a sominha dos quadradinhos. vai dar assim, olha só um exemplo aqui, ó. Qual é o valor da medida? Ó, um exemplo, tá aí no livro de vocês esse exemplo, tá? Qual é o valor da medida? A, ele quer A, ó, no triângulo retângulo da figura ao lado. Então, ele quer que eu ache esse A. Quem é esse A aí? É cateto? É hipotenusa? É o quê? É a hipotenusa. Então, eu já sei. A ao quadrado é igual. Pega, não importa a ordem. Não importa a ordem. É cateto ao quadrado mais o outro cateto, que é raiz de 3, ao quadrado. Certo? Eu botei o parênteses para não ficar um negócio desse jeito, ó, tudo emendado. O 2 fica voando, né? Eu botei o parênteses para ajudar. A ao quadrado é A ao quadrado, é o que eu quero achar. 5 ao quadrado eu sei quanto é, 25. Qualquer raiz quadrada elevada ao quadrado, a gente já viu isso em radiciação. Claro que vocês não lembram, né? Porque vocês é esquecido. Mas uma raiz É quadrada... positivo? Isso, é positiva. Mas dá quanto?
Uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Dá só o número de dentro, não tem nenhuma conta para fazer. Porque daria raiz de 9, mas raiz de 9 você sabe quanto é. Quanto? A raiz de 9? 3. 3. Então, toda vez que você pegar uma raiz quadrada elevada ao quadrado, dá o número de dentro. Você não precisa pensar. Você não precisa botar raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Você já bota o resultado direto. Certo? Outro exemplo. Se eu pegasse a raiz de 11 ao quadrado, dá quanto? 11. 11. Se eu pegasse a raiz de π, que é um número infinito, não periódico, ao quadrado é quanto? Mesmo jeito. Isso, mesmo jeito, é π. Tá certo? Então, não importa o número que está dentro da raiz. Se ela for ao quadrado, a resposta é o número de dentro. Dari, eu não sei se eu lembro, mas o número de pi é aproximadamente 3,14, é? É sim. Então, vai ficar a ao quadrado igual 25 mais 3 é quanto? 28. 28. Ô, tabuada ruim. Então, A é igual... Para mim tirar esse quadrado aqui do A, é só colocar a raiz no outro membro, tá? Ele não botou uma raiz exata, não. Era para ter botado uma raizinha exata, né? Tipo, para dar 25, né? Mas nas próximas questões eu boto um para dar raiz, uma raizinha bem legal para a gente, tá bom? Então, A é a raiz de 28, que não tem, né? Não é uma raiz quadrada perfeita. Né? Não tem a raiz de 28. Mas eu vou botar uns exemplos que tem a raiz, para no final vocês tirar a raiz. Então, o que eu queria que você aprendesse? Para assumir esse quadrado do A, você joga a raiz do outro lado. Na verdade, joga mais ou menos. Mas não precisa colocar mais ou menos. Por quê? Porque o lado de uma figura é sempre positivo. Né? É igual a que nós estávamos estudando ainda agora em equação de segundo grau. X ao quadrado é menos 25. Como é que eu faço? Jogo 25 para o outro lado, né? Aí fica x ao quadrado igual a 25. Ó. Aí como é que eu acho o valor de x? Coloca x igual a mais ou menos 25. Só que no caso de Pitágoras, eu não preciso colocar mais ou menos, porque todo lado de figura geométrica é sempre positivo. Não tem como eu mandar Eliel ir lá no Cabranca. Eliel, vai medir meu terreno lá. E ele chegar, ei, professor, um lado deu 5 e o outro lado deu menos 5. Não tem, ele não tem como medir um lado de um terreno negativo. Por isso que medidas de figura geométrica é positivo. Então eu não me Pior preocupo. que é mesmo. Né? Eu não me preocupo em botar mais ou menos. Certo? Esse exemplo do livro foi chatinho. Raiz de 28. E ainda você pode enxugar essa raiz de 28. Já vou ensinar. Como minha aula já é muito curta, eu não tenho como ensinar. Mas nas próximas aulas eu vou botar tipo um número assim para dar raiz de 25, para vocês ficarem achando que é fácil, mas depois eu ensino mais difícil. Amanhã, né? A próxima aula do senhor? Isso, 2 aulas Não, amanhã. tem 2. A de hoje já se encerrou, né? Já estou olhando a hora aqui. Galera, alguma dúvida? Posso encerrar a aula? Hoje não, velho.